A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. A manchete do Globo desta manhã nos chama a atenção com um fato que envergonha o Brasil, envergonha o cidadão brasileiro. Mostra até onde vai a penetração do crime organizado na política brasileira. Com 42 votos da direita à esquerda, a LERJ revoga a prisão de Rodrigo Bacilar. Deputado afastado, presidente da Assembleia, teve apoio em 14 dos 18 partidos. Caberá a Moraes, do STF, decidir se ele poderá voltar à presidência da casa. Está aqui o texto. Sem transmissão pela TV oficial ou painel nominal, e após um dia tenso de muitos cálculos políticos, a Assembleia do Rio revogou por ampla margem a prisão preventiva de seu presidente afastado, Rodrigo Bacelar, União Brasil, detido na semana passada por suspeita de vazar a operação que prendeu TH Joias. Foram 42 votos pela soltura, 21 contrários e 2 abstenções. 4 deputados faltaram. Houve apoio à revogação no PSD de Eduardo Paes, no PDT e no PT, até tu, PT, e no PT de Lula, assim como defecções no aliado PL. Para evitar afronta ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, os deputados não decidiram se Bacelar pode retomar a presidência da casa. Caberá à alta corte definir. Tá tudo dominado. Comando Vermelho. Tá tudo dominado. O crime organizado se assenhora do poder político. Quem ouviu as gravações do presidente da Assembleia alertando o TH Joias de que se preparava a sua prisão, né? Homem que tinha acesso à informação e tinha obrigação de mantê-la em sigilo, não, ele avisa o seu companheiro, se é que se pode chamar só de companheiro, do que está por acontecer. A linguagem, uma linguagem de bandido. Ainda estou gripado. E aí, tá tudo dominado. É uma coisa inqualificável, uma vergonha que deputados que têm que se olhar no espelho no dia seguinte, a não ser que eu tenha feito por medo, eu não duvido, mas o fizeram sob a bandeira da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha. Só falta agora ele voltar a presidir a Assembleia. Só falta isso. Outro escândalo. País gasta 4 bi por ano com superpensões do setor público.
gastos de 4 bilhões beneficiam apenas 10.800 aposentados e pensionistas do setor público, que chegam a receber mais de 82 mil, bem acima do teto constitucional de R$ 46.300. As superpensões são mais frequentes no judiciário e nas Forças Armadas. Deixa eu mostrar para você as manchetes principais de hoje. A da Globo, a do Globo, que é do Rio de Janeiro, que é essa manchete sobre a Assembleia do Rio de Janeiro. Estadão, está aqui. Sem verba, Lula pede pressa para tarifa zero em transporte. Haddad já disse que não há espaço fiscal para a proposta. Por que o presidente Lula insiste nessa demagogia? Ele insiste porque ele quer, se não for possível implantar, o que é muito difícil ainda dentro do mandato dele, ele pode prometer para um suposto próximo mandato, já que ele é candidato à sua própria sucessão. Então, essa é uma artimanha popularesca do presidente Lula, que não leva em consideração as finanças públicas. O povão vai agradecer a maioria das pessoas porque tem transporte de graça, mas na verdade estará pagando por outro lado, e pagando muito caro. Claro que isso ainda vai depender, é complicado, de um acerto com os governos estaduais e especialmente com as prefeituras que comandam, que regulam, que fiscalizam, né, a quem estão ligadas as diretrizes do transporte municipal. Então, não vai poder dizer a partir de hoje é de graça. É de graça uma pinóia, né? Isso vai ser refletido no imposto das pessoas, inclusive das pessoas mais pobres. Na mais remota hipótese, sobre o preço dos produtos que essas pessoas vão pagar. Quer dizer, é um absurdo, né? Há cidades pequenas que adotam isso no país, né? Olha quanto vai custar. 200 bilhões é a estimativa de custo feita pela Confederação Municipal. A UNB fala em 80 bi. Isso me lembra do trem-bala da Dilma, que ela dizia hora que custava 20 bilhões, hora 40, hora 120, e nem tinha trem-bala nenhum. Nem tinha trem-bala nenhum. Lembra? Trem-bala para cá, trem-bala para lá, briga por causa das estações. Sem verba, Lula pede pressa para a tarifa zero em transporte. Acredito. A Folha de São Paulo debandou para a política aqui. Flávio afirma agora que candidatura é irreversível e vê vantagem em sobrenome. Deu um contravapor no que ele disse anteontem, no que ele disse no domingo. Filho de Bolsonaro muda discurso após dizer que poderia desistir. Quando ele disse que poderia desistir e negociar a candidatura dele, ele deu um tiro mortal nessa candidatura. Candidatura tem que pelo menos sustentar, que é algo sólido. Agora, depois de ter dado o tiro, ele vem e tenta retificar. Um dia após dizer que poderia desistir de concorrer à presidência em 2026, o senador Flávio Bolsonaro afirmou em entrevista à Folha que sua candidatura é irreversível, não está à venda.
No domingo, ele havia admitido possibilidade, mas cobraria um preço. E aí por diante, né? Essa é uma novela, né? A gente não sabe aonde vai bater. O senador ainda se declarou a versão moderada do pai, que muitos pediram. Ele não quis tomar vacina contra a Covid. Eu tomei 2 doses. Né? Eu sou a versão moderada. E mais escândalos. Dá uma espiada. Eu estou assustado, viu, com o Brasil. Estou muito assustado pela perda de alguns valores republicanos que são também base da democracia e que estão sendo deixados de lado com a maior tranquilidade. Olha aqui, Correios inflam benefícios e gasto com o pessoal vai a 15,1 bilhões. Em crise financeira, isso é só dos Correios, viu? Em crise financeira, os Correios estimam despesa de 15,1 bilhões, 15 bilhões e 1 milhão neste ano com o pessoal. O valor que representa quase 2/3 dos seus gastos correntes é inflado por benefícios superiores aos garantidos pela CLT, regime de contratação da companhia. Entre os incentivos extra estão gratificações maior nas férias, hora tripla aos fins de semana, vale refeição em período de afastamento. Não, há coisas que você não deve falar, especialmente palavrões. É aí que está. E as coisas se agravaram e muito no governo do PT, que usa e abusa das estatais. Só há uma solução para as estatais: é a privatização. Gente, se convença disso, é preciso privatizar. Quando era moleque chamavam isso de tosse de cachorro. Mas não, tosse de cachorro. Quando eu vejo um cachorro chamado Boris, eu me sinto orgulhoso. Me orgulho cada vez mais dos animais, viu? Que tem a nobreza por princípio. Menos alguns que são agressivos, mas por culpa de seus responsáveis. Com juros altos, empresas devem buscar captação de recursos nos Estados Unidos. É a manchete do Valor. Olha o Valor aqui. Paramount faz oferta de 108 bi pela Warner. Deu alguns dias para a Warner pensar. Tarcísio sinaliza apoio a Flávio Bolsonaro. Tarcísio, que ontem foi aplaudido e fizeram um corinho de presidente, presidente, presidente. Claro, ele está em franca campanha. Levou uma butinada com essa história da candidatura de um filho do Bolsonaro, e agora tem que apoiar o Flávio. Governador, com algum porém, quer ver? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, sinalizou apoio à pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro em 2026.
a responsabilidade que recai sobre os ombros dele, Flávio, agora é discutir o futuro do Brasil. Tarcísio disse ainda que o senador se soma a outros nomes da oposição como opções, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. O senador Ciro Nogueira disse que política não se faz com amizades e que a definição do candidato de direita terá de ser construída ouvindo os partidos, que foi exatamente o que não aconteceu. Ele foi ungido pelo próprio pai, foi ungido, sem se ouvir os partidos, quer dizer, os partidos não vão embarcar numa coisa que eles não concordam e não sabem, né, qual é a cota de benefícios. Olha, cota de participação numa eventual vitória. Você tem que construir isso politicamente de maneira séria, assim que se faz política, com alianças sérias, com propostas para o Brasil, com resposta a alguns clamores públicos, enfim, dentro do possível, reunir as posições partidárias para você unir os partidos no sentido de apoiar uma candidatura. Não é no chute como foi feito com o Bolsonaro, seu filho. O nome Bolsonaro é importante para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Tem gente que não pode nem ouvir falar, inclusive que votou nele. E tem gente que apoia Bolsonaro de maneira cega, né? Vê nele virtudes peregrinas, em seus filhos santidade, etc, etc. Tudo bem, cada um se suicida não, cada um pensa da maneira que quiser. Aí nós vamos para um outro campo, o campo do Vorcaro. Lembra do Vorcaro? O cunhado do Vorcaro é alvo de integrantes da CPI do INSS. Não é porque ele é cunhado, não, ele participa dos negócios. E vão usar a CPI do INSS, pelo jeito, para dar uma contornada nessa invenção estranhíssima do ministro Toffoli de recolher a ele todas as atitudes, todos os atos do judiciário em relação ao Banco Master. É uma história do capeta. O Estadão, cadê o Estadão? Deixa eu ver. Tá aqui. O Estadão se escondeu. Sem verba, tal. Deixa eu ver aqui. Câmara aprova mototáxi com veto no centro e placa vermelha. Olha, eu sou contra o transporte táxi via moto. Tá, mas esse pessoal tem direito de defender a sua posição. Ela tem fatores positivos e negativos de ambos os lados, isso precisa ser examinado, mas como a Prefeitura de São Paulo é contra e teve que engolir uma decisão judicial, então se resolveu criar uma regulamentação que foi aprovada ontem em segunda discussão, simplesmente que, se for executada, se alguém conseguir executar, ela... se alguém conseguir, que é, na verdade, em vez de regulamentar, é um verdadeiro muro, uma barreira para que se possa exercer essa profissão de mototáxi. Não dá para acreditar. Mototaxista, não dá para acreditar, né? É uma decisão cínica da Câmara Municipal de São Paulo.
E aí vem o Estadão dizendo, num editorial, a imprudência de Toffoli. Por que o ministro não pagou do próprio bolso uma simples viagem privada, preferindo aceitar uma carona no avião particular com um advogado envolvido num processo que poderia ficar sob sua alçada? Que poderia não, que está sob sua alçada agora. Aí o Estadão termina o editorial, e eu vou pedir sua atenção para isso, que eu concordo. Toffoli poderia ter evitado tudo isso com uma conduta simples e republicana. Viajar por conta própria, sem trazer para sua esfera privada alguém que depende de suas decisões como juiz para obter êxito profissional e financeiro. Por isso, diante da gravidade do quadro do impacto direto que tais circunstâncias têm sobre a percepção de imparcialidade não só dele, como também do STF, impõe-se ao ministro o dever de se afastar da relatoria do caso Master, não como concessão a pressões externas, mas como respeito à dignidade da magistratura, à corte e ao país. O Estadão está pedindo, em nome do respeito à dignidade da magistratura, da corte e do país, que ele abandone essa relatoria. Não dá para suportar. Pegou mal claro no tribunal. Qual é a resposta do tribunal? O tribunal, imagine, quer criar um sistema interno de conduta, né, que evidentemente os membros não têm. Tudo que ele fez não é ilegal, mas tem comprometimento ético e moral, isso tem. Então o ministro Fachin quer colocar isso no papel e, enfim, dar elaborar um catálogo de normas de conduta para que incidentes como esses não se repitam, se repetirem, sejam de alguma maneira punidos. Não dá para acreditar que isso vai passar em brancas nuvens. É um episódio gravíssimo num momento grave do país. Aí tá aqui, ó, isso ainda, né? Carona, viagem no ministro Dias Toffoli no jato de um empresário ao Peru para a final da Libertadores, acompanhado de um advogado do caso Master, azedou o clima com o presidente do STF, Edson Fachin. Clima com o presidente Edson Fachin. Toffoli queixou-se a aliados de que Fachin estaria se aproveitando da má repercussão do episódio para emplacar na opinião pública um código de conduta para a corte. Pessoas que acompanham o tribunal respondem que o presidente do STF já defendia o código desde antes de tomar posse ou no cargo em outubro. Não dá para acreditar, viu? E hoje é só terça-feira.
Tarcísio declara apoio ao senador, mas ressalta mais candidaturas à direita. Aliança com o PT. Olha as complicações, na rede de complicações, no fundo sempre tem essa coisa da eleição de 2026. Aliança com o PT na Paraíba fica em risco e aumenta a tensão entre Mota e Lula. Desavenças no plano federal e no estado ameaçam relação de petista com deputados aliados do presidente da Câmara. Dizem que Planalto precisará se aproximar em 2026. União Brasil expulsa Celso Sabino da legenda após ministro do Turismo decidir permanecer no governo. Isso já era esperado, não tem grandes novidades, já tinham se manifestado e tudo isso. Bolsonaro é uma pesquisa Datafolha. Bolsonaro é a maior liderança da direita para 35% e Lula da esquerda para 56%. 9 em 10 não se arrependem em votar em petista ou em ex-presidente. Isso é o pessoal que vota sempre na convicção de que está votando certo ou desinformado, enfim, mas que se comporta ante os nomes dos candidatos como se comportam ante a sua equipe de futebol, a equipe para a qual torcem. Agora, quem decide a eleição é esse centro pendular, que ora vota num, ora vota no outro, e isso que é disputado. STF julga ex-PRF, general da reserva Felipe Martins e outros 3 por trama golpista. Primeira turma aprecia acusações contra membros do alto escalão da gestão Bolsonaro. A análise deve ser concluída no pré-recesso do Judiciário. Tem muita consideração sobre essa nova maneira da doutrina Trump. Não tem nada da doutrina Trump para ser invocada, é totalmente diferente, mas é uma referência quase uma lembrança, né? Quase um epitáfio. Doutrina Trump semeia instabilidade regional. É o editorial da Folha. Doutrina Trump semeia instabilidade regional. Republicano desdobra ameaça de ataque militar à Venezuela para outros países da América Latina. E Casa Branca divulga estratégia de segurança que revive obsoleta a doutrina Monroe aplicada na Guerra Fria. Quer dizer, os Estados Unidos resolveu olhar para a América Latina. Ontem o Zelensky se reuniu em Londres com o primeiro-ministro alemão, com o primeiro-ministro da Inglaterra, com o presidente Macron da França, teria exposto a sua ideia, que vai ser apresentada como proposta de paz, mas já disse que não cede território da Ucrânia, que o território da Ucrânia pertence aos ucranianos. O plano americano de ajudar a Rússia à conquista, depois de tudo isso que aconteceu, dar território ucraniano à Rússia, é um horror, é uma vergonha nacional. Não resolve nada. Dá vantagem ao invasor e coragem para invadir mais na Europa. Aqui temos quem tomou cafezinho conosco.
Vamos ver. Sandra Lima, Messias Saltana, José Balarim, Valdir De Luca, Dagmar Ferrão, Valquimar Gomes, Marlon Romualdo, Manfredo Santos, Moreira Filho, Elisa Ferrante, Amarildo Cavalcante, Antônio Camelo, de João Pessoa, Fernando Aguiar, de Luisiana, Goiás, né? Mariano Adonis, de Canoas, Rio Grande do Sul, Fábio Oliveira, de Itapipoca, Ceará. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Desculpe o resfriado, ainda congestionado e tudo. Estou tentando oferecer mais do melhor. Muito obrigado por sua atenção. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.